Shalom, queridos. Hoje é Gálatas, capítulo 4. Nosso estudo do discipulado MyFJ. Gálatas 4 nos diz, como cristãos, fomos libertos em Jesus das obrigações da prática da lei para justificação. Note bem, para a justificação. Você honrar seu pai e sua mãe, não matar, não roubar, é para ser feito. Agora, só que você não vai ser salvo por isso. Porque a lei, se você não cumprir os 10 mandamentos, você errou todos. Não pode errar um. Se errar um, já perdeu a validade. Então, nunca nós seremos salvos pela lei. Então, a prática da lei para ser justificado, jamais nós poderíamos ser justificados pela lei. Agora, Jesus, ele cumpriu toda a lei e por isso ele nos justificou. A nossa justiça é Jesus. Agora, nós somos justificados pela justiça de Deus em Cristo Jesus. Em Gálatas 4, Paulo fala sobre nossa adoção em Cristo. Ele esclarece o fato de que anteriormente estávamos debaixo da autoridade da lei, por causa da ausência da redenção. A graça de Deus, que se manifestou em Cristo, é muito superior à lei de Moisés. Por isso, não devemos voltar aos fracos rudimentos da lei. Nesse ponto, Paulo é muito franco com os Gálatas. E lhes mostra que em Jesus somos filhos de Sara e não de Agar. Isto é, somos livres e não escravos. Gálatas. Nós estamos aqui no 4º capítulo de Gálatas. Do versículo 1 a 11, o que é que nós vemos? Para ilustrar imaturidade espiritual daqueles que viviam sob a lei de Moisés, Paulo lembrou os Gálatas de certas características de um herdeiro enquanto criança. Embora por direito de nascença ele possui inteira propriedade, era mantido em submissão e não podia tomar decisões. Mesmo possuindo tudo, mas por causa de estar ainda criança, não podia resolver nada, não podia tomar decisões nenhuma. Não é assim quando a gente tem uma criança que é herdeira de alguma coisa? Na verdade, o herdeiro, como uma criança, estava sob a guarda de tutores que protegiam seus bens. Era assim até que ele veio de idade se tornar adulto. Antes da conversão, os Gálatas, assim como todos nós, servimos a falsos deuses, tais como Zeus, Hermes, que eles adoravam naquele tempo, e nós hoje saímos da mão de deuses também estranhos aí, que cada um sabe quais foram. Atos 14, de 11 a 13, fala sobre isso. Mas quando conheceram a Deus, ou foram conhecidos por Ele, foram libertos da cegueira espiritual. No entanto, eles estavam retrocedendo e voltando ao legalismo. Isso deixou Paulo pasmo e consternado. Será que eles entendiam que estavam voltando para um estado de escravidão religiosa? Era esse o real desejo deles? Os rudimentos da lei, você vê aqui em Gálatas 4, de 8 a 18. Mesmo enfrentando as fraquezas do seu corpo, Paulo continua a servir os Gálatas com excelência. Embora a atitude de Paulo para com os Gálatas fosse sincera, os legalistas, com suas mentiras, o acusavam de sentimentos profanos. Enquanto Paulo falava a verdade, apóstolo falou a verdade,
Gálatas 4,16. Os judaizantes mentiam descaradamente. Enquanto Paulo falava a verdade, eles estavam mentindo descaradamente. Os judaizantes, aqueles que eram contrários à salvação em Cristo Jesus e continuavam crendo que pela lei eles eram salvos. Eram esses os judaizantes. Eles queriam alienar, impedir os gálatas de ouvir e receber a verdade ministrada por Paulo e seus companheiros. Não somos filhos de Agar, mas de Sara. Gálatas 4, de 18 a 31 fala sobre isso. Profundamente inspirado, o apóstolo apresenta uma ilustração das Escrituras para concluir sua defesa teológica da justificação pela fé. Ele menciona o Antigo Testamento e a história da vida de Abraão para fazer um contraste entre o patriarca e Moisés. Deixa eu ler aqui novamente. Ele menciona o Antigo Testamento e a história da vida de Abraão para fazer um contraste entre o patriarca Moisés e a lei e a graça, as obras e a fé. Louvado seja Deus pela inspiração de Paulo para trazer esclarecimento para eles naquela época e para nós também. Acredito que aqui está bem claro, não é? Como Deus inspirou Paulo para trazer essa ilustração e a gente está entendendo. Espero que todos saibam que a escrava, que Agar era escrava. Então, nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos de Isaac. Somos filhos de Sara, porque Sara é o que foi livre, o filho da promessa. Nós somos livres em Cristo Jesus. Eu gostaria de dizer para vocês que continuem meditando de dia e de noite na palavra, porque toda essa dificuldade aqui que vocês estão vendo, essas lutas de Paulo é por causa de judeus que não acreditaram que Jesus Cristo, na sua morte na cruz, foi o suficiente. Então eu repito novamente, vamos crer na Bíblia. Porque eles liam, mas não meditavam. É de Gênesis a Malaquias que tudo apontava a Jesus. Não tinha necessidade deles fazerem o que fizeram com Jesus Cristo, levar Jesus à cruz e ainda querer condenar aqueles que viram Jesus dar sua vida por amor, por nós, e eles agora querendo dizer que não era Jesus, que ali era um impostor, que o Cristo, o Messias, não poderia vir para viver daquele jeito. Ele vinha como um rei poderoso para dominar a terra e dar a vitória material para todos eles. E ele veio para dar vitória espiritual, que é um mal terrível que estava em toda a terra e que ainda está para aqueles que não aceitaram Jesus, que é o pecado. Foi essa vitória que Jesus veio nos dar. Aí, claro que com essa vitória, nós temos vida de qualidade e podemos ter bênçãos correndo atrás de nós. Mas não é o principal. O principal foi resolver o problema do pecado. E eles não aceitavam isso. Eles queriam que lutasse contra os romanos, que Jesus viesse com poder de rei e destruir os reinos da terra e deixar somente Israel poderoso, Israel e as outras nações todas detonadas através da mão do poderoso rei que desceu para salvar Israel. Era isso que eles imaginavam. Então, eles não estavam meditando. Vocês já notaram quando está o ponto forte aí, a coisa terrível? A falta de meditação. Deus deixou escrito que é para meditar de dia e de noite na palavra. Não vamos cometer os mesmos erros que cometeram os hebreus, desde Gênesis até Malaquias, sem meditar. Notem bem o que Deus falou quando foi entregue os 5 primeiros livros da Bíblia para os hebreus. Quando eles entraram na terra prometida, Moisés não pôde entrar, já sabe da história, né? Se não souber, só vai voltar aos estudos primeiros de Gênesis, os primeiros capítulos. E aí Moisés não pôde entrar. Agora, Josué, o substituto,
recebe o livro, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a base de toda a Bíblia, entrega na mão de Josué. Deus diz para Josué, não aparte da sua boca as palavras deste livro, e eles começaram desde aí a desobedecer. E não é diferente hoje. Não se aparte da sua boca as palavras desse livro. Quando Deus me entregou o privilégio de me tornar, através do meu marido que me convocou para estar sendo a vice-presidente do ministério, Deus imediatamente me lembrou do que estava acontecendo. Vocês estão dispersos, estão distanciados da Bíblia. A começar de mim, ele falou logo para mim, eu estava dispersa, eu não estava fazendo como eu sempre fazia. Eu tinha me desviado dessa parte de amor à palavra, de meditação da palavra. Eu estava cheia de atividade, cheia de coisa para fazer. Um ministério desse com centenas de pessoas, de mulheres, nas quais eu fazia vigílias e fazia momento de aconselhamento. Era o tempo todo aconselhando, era o tempo todo fazendo, trabalhando, mas trabalhando, esquecendo de meditar. Você pode ter milhares de atividades, mas a principal é meditar na palavra de dia e de noite, porque a palavra não volta vazia e porque a palavra é o próprio Jesus. Então, toda aquela atividade, aquelas correrias que eu vivia, estava me deixando distanciada do livro. Eu tinha aquela impressão de que, como eu já tinha lido a Bíblia várias vezes, como eu já tinha amor à palavra, eu não tinha insônia, porque se algum dia me faltasse sono, eu não me preocupava, eu ia para a Bíblia ler o tempo todo. Eu nunca tive dificuldade de ler a Bíblia, de meditar, mas me tornei uma líder com muita atividade, e aí a mulherada toda precisando de aconselhamento. Eu confiei no que eu já sabia da Bíblia, com meus estudos contínuos, que era assim que eu fazia. E aí aconselhei muitas famílias, muitas mulheres, e com elas a bênção para suas famílias, de tudo aquilo que eu já tinha reservado, armazenado na minha cabeça do tempo que eu meditava, de dia e de noite. Mas só que é uma fonte inesgotável, você não pode. É o tempo todo você bebendo dessa água, você não pode ficar na Bíblia um dia, um ano inteiro e depois parar anos e anos sem ler. É para ser contínuo. Eu tinha essa ideia de que, como eu já tinha lido a Bíblia inteira várias vezes, eu já estava com tudo na minha cabeça e que agora minha preocupação era atender o povo, era cuidar das mulheres que estavam sofrendo muito. E Deus me deu a vitória, que muitas delas foram recuperadas suas famílias, mas eu tinha uma ordem, eu tenho uma ordem, todos nós temos uma ordem. Você pode estar sabendo a Bíblia toda, mas não pode parar. É meditar de dia e de noite. E eu parei, confiando em tudo que eu já sabia. Aí Deus, a primeira coisa que fez quando me trouxe para a posição de vice-presidente do ministério, papel assinado, tudo documentado, foi dizer, agora você está com toda a autoridade para fazer o que eu lhe chamei para fazer, que é meditar na minha palavra de dia e de noite. E levar o povo que está nas suas mãos a fazer o mesmo, meditar na minha palavra de dia e de noite. E me deu inteligência, sabedoria, um questionário obriga você a meditar. Se você tem um questionário, você não tem para onde correr, vai ter que meditar. Se não meditar, não vai saber responder. Entenderam? Que Deus é esse? Maravilhoso? E aí me deu toda a direção. Um questionário leva o povo a meditar. Os vídeos levam o povo a ouvir. Então não depende de saber ler ou deixar de saber ler. Você vai ouvir, você vai ler. Se souber ler, vai ler e ainda vai ouvir para ver os comentários. Então, não tem como você deixar de meditar em um discipulado como esse. Só basta obedecer. Se obedecer, as bênçãos correm atrás. Não é verdade? As bênçãos correm atrás daqueles que obedecem. Portanto, eu estou tranquila, sabendo que nós teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, porque eu sei que a cada dia Deus vai diminuir o número de desobedientes e cada dia mais vai ser muitas bênçãos derramadas sobre nós. A principal delas é nós vermos nossas vizinhanças salvas, vizinhos salvos, parentela salva, vermos
colegas de trabalho salvos, colegas de faculdade salvos, porque quem vive meditando na palavra, não sai outra coisa da boca que não seja palavra. A boca fala o que o coração está cheio. Quem medita está com o coração cheio da palavra. Então chega na faculdade, não tem como você não ganhar seus colegas, porque como você abre a boca, quem sai é Jesus, porque Ele é a palavra. Não tem como você não salvar seus colegas de trabalho, porque quando quem abre a boca, que está cheio da palavra no coração, quando abre a boca, só sai a palavra, e a palavra é Jesus. Quando você sair na porta, que olhar para um lado e para o outro, ver os seus vizinhos, não tem outra coisa para sair da sua boca que não seja a palavra. Então, é sinal que nós fomos chamados, como Ministério MAI FJ, para ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Células, discipulado, de casa em casa, visitações, tudo isso, da gente chegar, a nosso coração está cheio da palavra e imediatamente, automaticamente, quem sai da boca é Jesus, porque Jesus é a palavra, como está escrito em João capítulo 1, versículo 14. Então, graças a Deus pelo privilégio que Deus nos entregou de ganharmos essa cidade para Ele. E essa cidade circunvizinhas, e onde quer que nós chegarmos. Então, só nos resta dizer o quê? O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os líderes e colíderes de célula e componentes de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.